Vamos falar agora dos meus apegos como causa de sofrimento e depressão. O apego, ele é um sentimento normal de qualquer pessoa. Quem já não teve aquela peça de roupa preferida, quem não tem um pet ou um familiar a qual gosta muito, quem não está num relacionamento ou já teve um relacionamento, e quem não tem ou já teve um trabalho a qual gostava do que exercia. Veja, todas essas coisas, se a gente perder, com certeza a gente vai sofrer. E esse sofrimento muitas vezes pelo apego que a gente tem. E isso se acentua principalmente quando a gente não pensa no tempo como uma coisa passageira, como uma coisa inconstante. A tendência de nós, humanos, é pensarmos que nós somos imortais. Tanto isso que é verdade, que a gente imagina a nossa vida com 70 ou 80 anos, né? E a gente não imagina que talvez hoje possa ser nosso último dia. A falta desse pensamento, da inconstância e da passagem das coisas pela nossa vida faz com que, quando a gente é pego de surpresa, a gente sofra muito mais do que deveria sofrer. Imagina que hoje, se você está num relacionamento, o relacionamento terminasse. Imagina que você fosse demitido do seu emprego. Imagina que hoje, tragicamente, um parente seu ou seu pet morresse. O seu sofrimento seria muito grande pelo apego que você tem e por você não ter pensado que haveria a possibilidade disso acontecer a qualquer momento. Então, a dica que eu daria é que nós devemos pensar sempre que aquele dia pode ser o nosso último dia de vida. Vou dar alguns exemplos de como o apego ele existe, às vezes de uma forma irracional, e como essa falta de pensamento, de inconstância das coisas fazem com que esse sofrimento seja ainda maior. Vamos dar o primeiro exemplo, para ficar mais claro. Imagine que você tem um diamante. As pessoas são capazes de matar para possuir um diamante. Agora, se você pegar um diamante e você pegar um osso e oferecer para um cachorro, qual que você acha que ele vai preferir? O cachorro com certeza vai preferir o osso, porque o osso mata a fome dele. Para ele, o diamante trata-se nada mais nada menos do que uma pedra. Os humanos estabeleceram um valor absurdo para uma pedra. E nós somos capazes de nos matar por conta de uma pedra. Isso sim é um apego irracional. E se a gente perde um diamante, parece que a nossa vida simplesmente se esvai. A gente sofre absurdamente com a perda de um material que a gente deu muita importância, quando para nossa sobrevivência ele não faz nenhuma diferença. Então, nós temos que entender que a gente tem que saber dar valor para as coisas certas e a gente tem que saber das inconstâncias, das passagens das coisas pela nossa vida. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é a respeito, por exemplo, de um bem que as pessoas costumam dar muito valor quando conquistam, que é o carro. Vamos imaginar que o seu primo comprou uma BMW e na saída da concessionária ele colidiu o carro e aí ele vem te contar. Você vai ficar triste por ele naquele momento, mas no momento que você voltar para casa você simplesmente esquece daquele fato, porque você tem a sua vida a tocar. Você vai dormir tranquilamente porque nada aconteceu com as suas coisas. Agora, inverta a situação. Imagine que você comprou uma BMW e na saída da concessionária você bateu o carro. O estado de sofrimento, de depressão vai ser absurdo, porque você deu tanto valor para aquele bem material que uma simples colisão pode tirar do sério, né? Pode te provocar insônia, né? Pode impedir você de se alimentar de tanta tristeza. Quando
A gente esquece que a função do carro é só exercer a locomoção. Desde que ele te dê o conforto necessário e ele cumpra a função dele de transporte, todo o restante deveria ser insignificante. O fato de ele ter um amassado, o fato de ele estar riscado, o fato de ele sofrer algumas depreciações por conta do tempo, não deveria ser uma causa de sofrimento para nós, desde que ele cumpra a função a qual ele foi destinado, que é te prover conforto e transporte. Então, aqui está a maior prova de que a gente acaba supervalorizando as coisas e sofrendo pelo apego que a gente tem a elas. A dica que eu daria para a gente evitar isso é saber dar o valor às coisas certas, é a gente saber que as coisas são inconstantes e estão de passagens, né, pela nossa vida, e de que a gente tem que saber exatamente a função de cada coisa e focar nessa função. O restante pouco importa. Para finalizar, eu queria comentar uma estratégia para a gente conseguir superar o apego a pessoas ou ao animal de estimação. É lógico que nós vamos ficar tristes quando um ente querido ou o nosso animal de estimação morre, né, vem a falecer. Mas existe uma técnica muito interessante que eu utilizo na minha vida e que para mim deu muito certo e espero que de certa forma sirva para você, pelo menos para minimizar a dor. Ela não vai eliminar, mas ela minimiza muito a dor. Primeira coisa que eu penso, assim que eu acordo, eu dou valor a tudo que eu possuo naquele dia. Eu imagino naquele dia como se fosse meu último dia. Se hoje fosse meu último dia, eu estaria feliz por tudo que eu fiz. Eu dei atenção suficiente a todas as pessoas que eu queria. E quando a resposta vem positiva, eu fico muito mais tranquilo, porque eu dei a devida atenção ao meu filho, eu dei a devida atenção à minha esposa, à minha mãe, aos meus irmãos, e por aí vai. Mas tem uma coisa muito mais interessante que eu vou falar agora a respeito da morte, que até alguns anos atrás eu não tinha a menor ideia e hoje me fez total diferença. No budismo, existe uma forma de celebrar o falecimento de uma pessoa. Nós costumamos fazer uma missa, né, de passagem do espírito da vida carnal para a vida espiritual, e posteriormente a essa missa a gente faz um banquete, né? Os orientais costumam fazer celebrar essa passagem por um banquete. E eu não conseguia comer, porque para mim era um momento de tanta tristeza que eu achava totalmente incoerente a gente estar celebrando a morte de uma pessoa. Mas tamanha minha ignorância, né? Por isso que é difícil a gente julgar as pessoas sem ter conhecimento. E aí, estudando um pouco do budismo, porque eu não sou, eu digo que eu sei um pouquinho de tudo, mas eu sei nada aprofundado. Eu aprendi de que a vida é sofrimento. A primeira frase do budismo é que a vida é sofrimento. E não é de uma forma pessimista. A vida é sofrimento porque aqui nós temos o livre-arbítrio. Nessa vida existem pessoas que seguem o caminho do mal, né? Ela tem o livre-arbítrio, e outras que seguem o caminho do bem. Então a gente tem uma vida de sofrimento porque por muitos momentos a gente vai cruzar com pessoas que optaram pelo caminho do mal. E quando a gente parte desta vida para a vida espiritual, é como se a gente estivesse sendo liberto de uma prisão, que é o céu, imaginando dessa forma, né, para ficar mais simplista. A terra é como se fosse o nosso inferno e o céu é um paraíso. Então, como que eu posso ficar triste quando o meu ente querido recebeu a liberdade da prisão? Quando a gente pensa dessa forma, fica mais fácil a gente lidar, que a gente vai conseguir entender que a gente só está sofrendo porque a gente tem apego à pessoa, mas na verdade a gente deveria estar comemorando porque
porque com certeza ela foi para um lugar melhor. Então, a gente tem que celebrar pelo fato de ela ter ido aos nossos antepassados, estar mais próximo de Deus, que com certeza vai chegar o nosso momento para esse encontro. Então, a partir desse momento, eu comecei a encarar o falecimento dos meus entes queridos de uma outra forma. Resumindo, essa parte que é mais difícil, né, de a gente vencer o apego, procure pensar todos os dias como se fosse seu último dia. E se você está dando atenção àquelas pessoas que, se morressem hoje, ou se você morresse hoje, você morreria com a consciência tranquila. E segundo, quando acontecer, sabe que a tristeza vai vir, mas que essa pessoa com certeza foi para um lugar bem melhor e que ela recebeu a liberdade da prisão e que cedo ou tarde vai chegar a nossa vez, porque a morte é certa para todo mundo. A gente só não sabe quando que vai ser. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a respeito de como lidar com os meus desejos. Lembre-se, tem que ser desejos palpáveis e dentro da tua vida. E a respeito do apego, tome muito cuidado a não supervalorizar as coisas, os objetos de forma irracional. Procure pensar exatamente para que função serve cada material e se ela cumpre essa função, e saiba que a lista de passagem ali é inconstante. E saiba lidar também com a presença tanto do seu pet como do seu familiar de forma inteligente. Procure aproveitar todos os dias que você pode com as pessoas mais importantes da sua vida, porque a gente nunca sabe se vai ser nosso último dia. Se você seguir essas estratégias, com certeza você vai ter a sua vida de uma forma muito mais leve, muito mais feliz. Eu espero ter contribuído. Se você gostou, novamente, se inscreve no canal, ative o sininho, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e me ajuda aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, abraço e cuide. Tchau.